O Tiago Pereira, jornalista político aqui da casa, já está por aqui. Tiago, quais os próximos passos a partir de agora? Boa noite para você. Se espera agora celeridade, porque é isso que o STF tem mostrado até o momento, né? O Supremo tem dado celeridade nesse processo, diferente de outras causas, diferente de outros processos que chegam lá. Alguns, a gente sabe, estão há anos, né, pedidos de vista. As defesas pedem anulação de determinadas provas e aí os processos se arrastam. Esse, né, tudo indica, assim como foi nessa fase de denúncia, deve seguir bem rápido. Tem até gente já falando a data e mais ou menos o mês deste ano ainda que Bolsonaro e alguns dos principais envolvidos devem ser julgados. Boa noite a você. Boa noite. E a nossa audiência qualificada da Pix TV. Mas vamos aos fatos, como a gente sempre diz, né? Uma decisão já consumada, zero de surpresa para muitos, né? Pelo menos por 3 dos 5 ministros, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Agora referendada por Luiz Fux e Carmen Lúcia, que também votaram a favor por acatar a denúncia, né? E transformar aí os denunciados, portanto, em réus. Não restam dúvidas que o processo, como eu estava comentando ali com a Andréia, seguirá com celeridade, como nunca antes na história deste país, tendo em vista que o caso segue na última instância do judiciário. Ou seja, há interesse do STF que o julgamento ocorra o quanto antes e o rito será dado por eles. Nós vimos ainda na esfera do trâmite da denúncia que as defesas pediram mais tempo para analisarem as milhares de páginas do processo e também da investigação da própria Polícia Federal, mas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, negou. Logo, se presume que o tempo será a favor do tribunal e não dos réus, até porque se as defesas discordarem, elas irão recorrer a quem? Jornalistas especializados tratam a possibilidade de julgamento de Bolsonaro e dos principais nomes envolvidos já ocorrerem em setembro deste ano. O que chama a atenção também é a parcialidade de alguns ministros, em especial Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que determinam como verdadeiras todas as possibilidades e as ilações e até mesmo as falas do ex-ajudante de Bolsonaro, o Mauro Cid. Um acordo de delação premiada firmado entre ele e a Polícia Federal. Prova disso foi a defesa do ministro Alexandre de Moraes referente à fala do ministro Luiz Fux sobre a cabeleireira Débora dos Santos, que teve a pena sugerida de 14 anos de prisão por pichar uma estátua na Praça dos Três Poderes com batom. O caso ganhou repercussão nacional, chamou a atenção até mesmo de alas da esquerda. Moraes qualifica o ato como um dano qualificado após Fux dizer que pediu vistas por considerar a pena abusiva. Ou seja, diferente de inúmeros processos na justiça brasileira, tão logo, tão breve, a ação penal seguirá e a PGR, que é quem oferece essa denúncia, terá muito trabalho em ter que provar tintim por tintim de tudo o que os réus são acusados nesse momento. Espera-se que as provas provem 100% de culpabilidade, pois até aqui não se condenava com 51% de culpa, pelo menos até aqui. Mas até meses atrás, o STF, Andréia Audiência, também, o nosso Supremo Tribunal Federal, também não julgava casos de ex-presidentes que tinham foro privilegiado somente enquanto estavam no mandato, no cargo. Acabou o mandato, ele segue como um civil qualquer, não tem mais foro privilegiado. O STF mudou essa regra meses atrás, que é um dos argumentos que Bolsonaro falou na entrevista coletiva hoje à imprensa e também os seus advogados falaram durante a sustentação da defesa, pedindo que eles não se tornassem réus. Mas o Supremo ignorou, por unanimidade, portanto, Bolsonaro e os outros 7 desse primeiro lote, né, digamos assim, de acusados, foi para a transformação de réus e agora o processo segue, né? A ação segue no Supremo e aí as defesas terão que argumentar sobre as provas apresentadas até ali, e haverão oitivas, também haverão contestações dessas provas que foram apresentadas pela Polícia Federal. Bolsonaro já falou de várias que, segundo ele, foram arbitrárias. Enfim, um processo
que tem bastante passos, mas que a imprensa e também os próprios sinais do Supremo atestam para uma celeridade dos fatos. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Teremos muitas cenas dos próximos capítulos, porque agora essas provas serão abertas. Certamente os advogados das defesas que terão interesse divulgarão essas peças em teor inteiro, ou seja, a íntegra à imprensa, e haverá muito desdobramento sobre esse caso e a gente vai estar acompanhando aqui certamente no nosso telejornal.